Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bicast. Eu sou Elizabeth Níquel e eu sou analista de treinamento aqui na BIAP e vou estar conduzindo o Bicast de hoje. Lembrando que todos vocês podem acessar esse material aqui no YouTube, no canal da BIAP e no Spotify. Lembrem que vocês, alunos da BIAP, do programa BiFlow, vocês têm acesso a todos os episódios através da plataforma de aprendizagem. E hoje nós vamos começar a falar com um tema que na realidade é bem denso, é bem profundo e nós temos pouco tempo de abordagem. Então vamos tratá-lo de uma forma clara, simples, para que você possa compreender e nós possamos realmente abordar o que é relevante nesse pouco tempo que temos. O nosso tema é a PNL, conhecida como Programação Neurolinguística. E quem vai estar conosco para falar a respeito? O nosso querido diretor aqui da BIAP, o nosso Thiago Portes, diretor de expansão. Ele vai estar conversando conosco. E antes de iniciarmos esse bate-papo, vou falar, seja muito bem-vindo, Thiago. São muitas dúvidas que nós temos a respeito desse tema, porque tudo nos remete ao pensar. Então, Thiago, me corrige, mas nós pensamos e logo sentimos, nós pensamos, logo agimos, nós pensamos, logo falamos. E me parece que aí entra justamente esse conjunto, né? Da parte neuronal e da parte da fala, que é a linguística. Ao final de contas, o que é isso, Thiago? Fala, Elizabeth, tudo bem? Olha, um prazer pela primeira vez gravar com você aqui, né? Verdade. Muito bem. Inclusive, esse é um assunto extremamente relevante, interessante, e nos últimos anos ficou realmente muito em alta, porque Sim. é um estudo incrível que avalia, de fato, o comportamento humano, né? E quando a gente fala sobre neurolinguística, de forma bem simples, né? A neurolinguística é uma ciência que explora a forma como o cérebro compreende e produz linguagem e comunicação. E quando a gente começa a entender como o cérebro produz essa linguagem e essa comunicação, a gente consegue exercitar, incentivar no nosso cérebro alguns comportamentos que refletem no nosso dia a dia. Então, em resumo, a neurolinguística é uma ciência que realmente estuda. Então, a neurolinguística nada mais é que uma ciência realmente que explora o nosso comportamento através da linguagem e também da comunicação. Então, Thiago, gostei muito da sua abordagem, de como você nos explicou de modo sucinto, mas esclarecedor. E eu quero aproveitar e te fazer mais uma pergunta. Como funciona, né? Me traz exemplos, você é muito bom para citar exemplos. Me traz exemplos sobre a neurolinguística, como ela funciona no cotidiano. Ô, Eli, você sabe que existem alguns estudos, né, que avaliam as imagens cerebrais. São equipamentos, né, que permitem realmente analisar como o cérebro usa a energia enquanto faz processamento das atividades que são relacionadas à linguagem, né, o que é falado, escrito, até mesmo assinalado. Existem vários tipos de exame que trazem essas informações para nós. É possível monitorar. E esses exames, eles resultam ali em dados, fotos, cores. Quem nunca viu a foto de um cérebro cheio de cores? Já viu, Eli? Sem dúvida. Esses exames mostram muito isso. E com a avaliação, e com o avanço, na verdade, da tecnologia, cada vez mais, esses exames são cada vez mais precisos e para dar resultados de como anda o nosso sistema cerebral. E dessa forma, é mais fácil investir em métodos possibilitando esse tipo de comunicação. Então, a gente consegue identificar que a PNL, a neurolinguística, ela é aplicada da forma como a gente se comunica e como a gente utiliza a nossa comunicação ao nosso favor. São vários fatores que interferem no entendimento de uma outra pessoa que está nos ouvindo. Mas o principal é você entender que
há uma forma, há um método de você desenvolver a sua neurolinguística para que você possa ser melhor interpretado e, principalmente, para que você possa ter resultados da forma que você se comunica. Deixa eu aproveitar o teu know-how, né? Você como palestrante, como V-player, como diretor, que está o tempo todo em contato com pessoas. Existe uma dificuldade? E qual é a maior dificuldade que você identifica nas relações, em relação a você querer dizer uma coisa e se certificar de que o outro compreenda? Essa ferramenta que você acabou de citar, da neurolinguística, ela tem te ajudado? Como você utiliza ela para facilitar o teu exercício, que é justamente falar com pessoas o tempo inteiro? A gente fala o tempo inteiro, não somente nas aulas, né, mas também na liderança, né, na gestão da equipe. E existem duas formas de você desenvolver isso. Você entender a forma que você está comunicando, e a pessoa que está te ouvindo, ela também precisa compreender o que você de fato quer dizer nas entrelinhas. Então, o processo de comunicação, ele não depende somente de uma pessoa, ele depende, na verdade, de duas. Mas quando você vai se comunicar com alguém, você não consegue interferir na forma com que ela vai interpretar o que você diz, no entendimento dela. Mas você consegue, através da forma com que você se expressa, para passar uma comunicação mais clara, mais objetiva, para que justamente o processo de comunicação possa ser mais eficiente. O papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo das pessoas são extremamente importantes, principalmente quando a gente entende os âmbitos da comunicação, né? Surdez, bilinguismo, multilinguismo. Então, tudo isso contribui, sim, para a forma com que você vai se comunicar. Muito bem. Então, Tiago, conforme você vem desenvolvendo essa linha de raciocínio, que está, na realidade, nos aproximando do tema, e isso é muito bom, eu te faço a seguinte pergunta: quais são as aplicações da neurolinguística, né? Como ela pode ser aplicada? E se você puder ilustrar, vai ficar até bacana para nós compreendermos. Muito bem, Eli, uma ótima pergunta, inclusive. Hoje temos alguns tópicos principais, né, de como a neurolinguística é aplicada. Então, por exemplo, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo das pessoas. Ou seja, ajuda as pessoas a desenvolver melhor inteligência, pensamento rápido, desenvolvimento racional mesmo do cérebro. Além disso, ela ajuda na organização da linguagem no cérebro, principalmente para crianças e idosos. E quando a gente fala de idosos, Eli, é um instrumento muito importante para diagnóstico de algumas demências, como, por exemplo, o Alzheimer, né, que é o mal do século. Como você pode perceber, Eli, os temas, eles são muito pertinentes, principalmente aqueles que são ligados à saúde e bem-estar de idosos. Ajuda bastante, viu? E uma coisa muito interessante, Tiago, olha só, o idoso, né, pela lei, né, a melhor idade, parece uma coisa tão distante, né? Você que está ouvindo esse podcast, você que está nos assistindo, acreditem, ela chega muito rápido, né? Na realidade, nós somos considerados idosos a partir dos 60 anos. E você que tem 30 ou 20 anos, você pensa, nossa, mas falta muito, passa muito rápido. E aí você pensa, nossa, então posso começar a me preocupar? Até porque, Tiago, você traz uma questão que é fundamental, o Alzheimer. Os sintomas do Alzheimer, eles realmente vão aparecer nessa idade. Mas, na realidade, se houver um estudo do cérebro, com aquelas cores que você mencionou, se nós tivermos ressonâncias e realmente formos num centro que estude isso, nós vamos poder verificar se temos tendência ou não desde os 20 anos ou antes do que isso. Então, veja como a ciência está evoluída. E aí vou aproveitar para te dizer. Até agora nós falamos de neurolinguística. Exato. Tiago Portes, você que é um mago, me diga, porque eu introduzi nosso podcast, vamos falar de
programação neurolinguística. O que é isso? Muito bem. O PNL, né, que é a programação neurolinguística, ela é ali uma abordagem de comunicação e autodesenvolvimento. E essa abordagem, ela diz que existe uma conexão entre a parte neurológica e todos os tipos de linguagem relacionados aos padrões comportamentais. Ok. Por isso, quando a gente utiliza técnicas de PNL, a gente espera que seja possível alcançar mudanças comportamentais que muitas vezes são incômodos na nossa vida pessoal e profissional. E esses estudos e essas mudanças, elas trazem resultados muito interessantes. O PNL, ou melhor, a PNL, ela tem conseguido um resultado em um público cada vez mais cativo e que busca superar, por exemplo, traumas, depressões, medo de falar em público e entre tantas outras barreiras que naturalmente o ser humano desenvolve ao longo da vida. Então, eu diria que o PNL é uma importante ferramenta para o desenvolvimento humano, principalmente no que tange comunicação. Sem dúvida alguma. Você, além de estar coberto de razão, você nos traz pensar de que, de alguma forma, existe a possibilidade de reformular. Quando nós falamos de programar, significa vou programar uma coisa que existe. Então, eu posso reformular, eu posso trabalhar aquilo que você menciona, né? Aquilo que me afetou em algum momento da minha vida e que trouxe para cá, para a minha vida adulta, o medo de falar em público, alguma fobia ou alguma questão que me impede de estar pleno ou em estado de flow, como nós costumamos dizer aqui na BIAP. Então, é muito importante entender que existe essa possibilidade e que, na realidade, ela é uma ferramenta ao nosso favor. E aqui... É uma ferramenta extremamente eficaz. Então, se você busca o seu autodesenvolvimento, a PNL, ela pode ser uma importante ferramenta para você conquistar seus objetivos. Perfeito. E me dê alguns exemplos de técnicas de neurolinguística. Eu tô querendo saber, você está indo assim fantasticamente, está conseguindo me ensinar. Então me dá algumas técnicas. A primeira técnica que eu costumo dizer é a técnica da âncora. O próprio nome diz, né? É a ideia dessa âncora é que a pessoa se apoie em uma imagem positiva para restabelecer sentimentos ou emoções. Por exemplo, talvez para Eli, ter uma imagem positiva para estabelecer emoções boas possa ser, por exemplo, um almoço de domingo quando você era criança com seus pais, com a sua família. Isso, quando você remete essa imagem na sua cabeça, gera uma sensação de felicidade, de bem-estar. Então, toda vez que acontecer alguma situação ruim, que desestabilize você, você deve, então, recorrer mentalmente a essa imagem. E a PNL diz que isso vai fazer com que você retome seu eixo e ter um bom desempenho em situações que exija desconforto, por exemplo. Então, sabe aquele momento difícil do seu dia, Eli? Quando você está realizando uma tarefa e você acredita que você não vai dar conta, ou que você fica altamente estressada, ou um dia que tudo dá errado, sabe? Sim, respire fundo, feche seus olhos, imagine, pense nessa imagem que te traz calma e emoções boas, que isso certamente vai te ajudar. Outra técnica, por exemplo, Eli, é a técnica da ponte ao futuro. Essa ferramenta ela é simplesmente sensacional. Ela vai fazer com que você condicione a sua mente em relação a uma mudança que virá no futuro. Então, por exemplo, você hoje trabalha como analista de treinamento na BIAP, ou quem está nos ouvindo agora é um médico, um dentista, um vendedor. Essa ponte ao futuro é ele realmente ligar o estado presente ao que ele quer conquistar. Por exemplo, a Eli quer ser uma diretora de treinamento. Então, nos momentos ali onde a emoção possa ser abalada, você fazer essa ponte ao futuro para que você não possa desistir. Porque dessa forma, essa técnica faz você conduzir a fazer uma visualização de como você estará lá na frente. É ter visão mesmo, sabe? Vivenciando, por exemplo, suas emoções de forma progressiva.
até você chegar a um estado de empoderamento e real motivação. Exemplo, quando você está trabalhando ao longo de todo o mês, chegou na segunda quinzena e os seus resultados não estão da forma que você espera. E aí, em algum momento, pode te dar desânimo, procrastinação, você pode querer desistir. Esse é o principal momento que você deve pensar lá na frente. Onde o que você está fazendo hoje vai poder te levar. Isso vai te dar um nível de motivação incrível, que vai fazer você tirar força de onde não tem para poder executar a tarefa que você precisa realizar. Nossa, que perfeito. Tiago, eu fico pensando em você, aluno, você, querido ouvinte, que está agora nos ouvindo ou nos assistindo. Veja que interessante, cada um de nós tem esses dias ruins que o Tiago acabou de mencionar, né? Todos nós temos momentos ao longo do dia que pensamos, meu Deus, e agora? E faz parte. E realmente, eu vou utilizar, sim, sem dúvida, essa técnica de entender, né? E de visualizar aonde, na realidade, tudo isso pode me levar de modo positivo para tirar forças, e eu gostei muito do que você falou, de onde parece que não tem mais, você se reerguer e ir em prol daquilo que você deseja. E para finalizar, eu sei que é muito rápido, mas precisamos finalizar esse podcast. Qual seria a tua mensagem final, Tiago, em relação a esse tema, para todos nós? Olha, a mensagem final, e o que eu aprendi muito com esse tema, inclusive, é que nós, todos seres humanos, nós somos treináveis. E nós somos treináveis para conquistar o que a gente quiser. É incrível isso. O nosso cérebro funciona dessa forma. Ele é treinável. E a PNL é uma importante ferramenta para você estimular no seu cérebro esse treino. E quando a gente aplica a PNL da forma adequada, a gente consegue mudar hábitos, comportamentos e, mais do que isso, os benefícios, eles ficam evidentes em todos nós. É por isso que a PNL se consolidou no mercado. Então, eu peço, a minha dica é que você realmente se aprofunde no tema, estude sobre isso e, mais do que isso, execute as técnicas da PNL. Que se você executar corretamente, pode ter certeza que o seu comportamento, que seus hábitos serão transformados de forma exponencial. Vale a pena conhecer mais sobre esse tema e vale a pena se aprofundar para você buscar realmente uma mudança significativa na sua vida. Tiago, fantástico, muito obrigado. Como aprendi com você um dia, gratidão pelas suas informações. Esperamos que você tenha gostado e, mais do que gostar, que nós possamos ter agregado conhecimento, um momento de reflexão nessa correria do dia a dia. E lembre, até o próximo Bicast e seja sempre, sempre, seja mais, seja BIAP, esteja conosco. Tchau, até mais. Tchau, tchau.